amados irmãos. Estamos aqui mais uma manhã para nós aprendermos mais da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. E nós estaremos hoje vendo a nossa lição de número 3. A nossa lição que tem como título O Altar de Holocausto. Eu estarei aqui contribuindo com os irmãos para que nós aprendamos um pouco mais sobre isso. Mas antes de nós começarmos, eu queria trazer para os irmãos a importância que nós temos de estudar sobre o santuário, o tabernáculo de Deus. Nós vimos na nossa primeira lição, que a primeira lição traz como título o tabernáculo e o seu modelo. E o que me chamou a atenção aqui, que eu já tinha visto em outros estudos, mas eu estudei também, no fundamento da lição em Êxodo, capítulo 25, versículo 9, diz assim: conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os móveis, assim mesmo o fareis. Nós vemos que aqui Deus estava falando com Moisés, para que fosse revelado, mostrado a Moisés, como que seria feito o tabernáculo aqui na terra. Mas Deus mostrou para Moisés um modelo. E esse modelo não foi um modelo terreno. Deus mostrou algo celestial para Moisés. E para nós entendermos mais, pegue a sua Bíblia aí, que hoje nós vamos usar muito a Bíblia. Em Hebreus, capítulo 8, versículos de 1 a 5, diz assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo assim sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Ou seja, foi mostrado um modelo para Moisés no monte. E aqui nós também podemos ver e testificar em Hebreus capítulo 9, versículos de 11 a 15. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, sem mancha, a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo? Versículo 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo até aqui. E por isso é mediador de um novo testamento. Então aqui, meus irmãos, nós podemos contemplar a importância que é estudar sobre o tabernáculo. Algo que era celestial, algo que foi mostrado um modelo da parte de Deus para Moisés e foi feito por mãos humanas. Mas nesses textos que nós lemos aqui, existe um tabernáculo, um santuário não feito por mãos humanas. Que nós vemos que a Bíblia está dizendo em Hebreus que Jesus Cristo foi sacrificado. Isso eu não estou querendo provar em Isaías capítulo 6, que aquela visão de Isaías, ela é real, é realmente algo que está lá no céu. Mas eu estou trazendo para os irmãos a importância que é você estudar sobre o tabernáculo de Deus, tanto na terra, quanto aquele modelo que foi mostrado para Moisés no céu. Assim como nós vemos que um anjo pegou com a tenaz, ou uma ferramenta, uma brasa viva do altar, e trouxe à terra e tocou nos lábios de Isaías, nós também podemos entender que existe um mistério muito grande nisso, e merece ser estudado por vocês, e merece ser estudado por mim. E por isso, então, nós
falaremos agora sobre a lição de número 3, que é a lição que fala sobre o altar do holocausto. Vou ler o fundamento para os irmãos. Farás também um altar de madeira de cetim. 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar, e de 3 côvados a sua altura. Êxodo, capítulo 27, versículo 1. Então nós vemos aqui que foi falado para Moisés como que seria feito o altar. Nós vemos que a nossa lição faz questão de destacar na sua introdução que quando o sacerdote ou alguém fosse entrar no tabernáculo, a primeira coisa que ele veria seria o altar. E como que foi feito esse altar? Se os irmãos não sabem, o côvado, essa medida, ela tem cerca de 45 centímetros a 50 centímetros de altura, ele está entre isto. Então ele era quadrado, ele media 2,20 metros de largura, 2,20 metros de comprimento e 1,30 metro de altura, ou seja, ele era bem baixo. Às vezes nós vemos algumas imagens que não ilustram corretamente, mas ele era bem baixo, porque 1,30 metro é baixo. E nós vemos que ele tinha 4 pontas nesse altar. Cada canto desse quadrado havia uma ponta. E nós vemos que ele era feito com madeira de acácia e revestido de cobre. Por que ele era revestido de cobre? Para que se pudesse oferecer os sacrifícios, queimar o sacrifício ali. Porque o sacrifício, ele exigia, para ele ser feito, ele exigia fogo. E a madeira de acácia sozinha ela não conseguiria suportar aquilo. Então ele foi revestido de cobre para que esse altar conseguisse oferecer o seu sacrifício. E nisso eram usados utensílios para que oferecesse esses sacrifícios, como vasilhas, pás, bacias, garfos, braseiros, grelha, argolas e cabos de madeira. Nós vemos que todas essas coisas elas têm a sua função, tiveram a sua função naquela época, e elas também têm a sua função tipologicamente, ou seja, como exemplo de algo que está escrito na Bíblia lá na frente, que apontava principalmente para Cristo, mas também aponta para outras coisas. Mas antes que nós continuemos, eu queria aqui trazer para os irmãos o sacrifício na Bíblia, o altar, né? De onde começou isto? Antes de nós falarmos tipologicamente do altar. Nós vemos que no pecado do homem, no jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, versículo de número 21, nós vamos ver que o próprio Deus, quando o homem peca e a mulher peca, o próprio Deus, quando eles se vestiram ali com aquelas folhas, eles não conseguiram cobrir a sua nudez. E a Bíblia diz que antes deles saírem do jardim, o próprio Deus veste ele com peles de um animal. E ali nós temos o primeiro sacrifício de um animal na Bíblia. E nós entendemos que o próprio Deus, tipologicamente nesse primeiro sacrifício, estava apontando para Jesus Cristo. Porque nós vemos que antes da lei de Moisés, nós vemos que esses sacrifícios já eram ofertados. Assim como nós também temos os exemplos aqui em Gênesis capítulo 4, versículos de 1 a 6, que eu não vou ler, que é muito conhecido dos irmãos, onde Abel oferece o primogênito ali daquilo que ele cuidava, das ovelhas que ele cuidava. E Caim, ele oferece os frutos da terra. Mas assim como muitos dos irmãos já viram em outros estudos, nós entendemos que Caim e Abel, eles não chegaram ali do nada, eles foram criados pelos seus pais. E para eles serem criados pelos seus pais, para eles oferecerem um sacrifício a Deus, tinha que haver regras. Abel não chegou aqui e ofereceu o sacrifício de uma hora para outra porque deu vontade, não. Eles foram ensinados por Adão e por Eva. Assim como nós vemos aqui, aconteceu, no versículo 3, ao cabo de dias. Ou seja, existia dia certo, no versículo 3 aqui do capítulo 4 de Gênesis, para que fosse oferecido o sacrifício. E nós vemos que Abel oferece o que ele tinha de melhor. Ele pegou o primogênito das suas ovelhas e da sua gordura.
e Caim ele pegou os frutos da terra. E nós entendemos que Adão ensinou como que deveria ser feito o sacrifício. E por alguma razão, Caim ofereceu da forma errada. E aqui nós vemos já um exemplo de que eram feitos sacrifícios também. Nós vemos em Gênesis capítulo 8, versículo 20. Se os irmãos quiserem abrir aí. Quando Noé sai da arca, ele oferece um sacrifício, ele constrói um altar e oferece um sacrifício a Deus. De tal forma que esse sacrifício sobe como cheiro, quando é queimado, sobe como cheiro suave a Deus. E Deus faz aquela aliança que diz que aquele arco que aparecesse nos céus, toda vez que fosse visto, ele seria lembrado de que Deus não destruiria mais a terra através de um dilúvio. Então nós vemos que a Bíblia, antes da lei ser escrita, antes dos 10 mandamentos, nós vemos que já existia altar e já existia holocausto. É uma coisa já antiga. E assim, para nós entendermos melhor essa tipologia, nós vemos lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 12 a 14. Hebreus, capítulo 9, versículos de 12 a 14, diz assim: nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e de bodes e as cinzas de uma novilha, aspergidas sobre os imundos, os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossa consciência das obras mortas para servirdes o Deus vivo. Então nós entendemos que no Antigo Testamento, quando houve a queda, quando Deus falou com Adão, que ele não deveria comer do fruto, senão ele morreria, e ele comeu, mas não morreu fisicamente naquele exato momento, mas só lá na frente, nós entendemos, através da Bíblia, que Deus criou todos esses sacrifícios para apontar que era necessário que houvesse um sacrifício de sangue para que o homem fosse reconciliado com Deus. Nós merecíamos o quê? Nós merecíamos a morte, nós merecíamos o destino eterno sem Deus. Mas Deus preparou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo, que seria oferecido naquele altar. Mas ele foi oferecido numa cruz. E ele, assim como os sacrifícios recebem fogo para serem queimados, Jesus Cristo passou ali por pressão, por mim e por você. Para que hoje nós estivéssemos aqui, aceitássemos Ele como nosso único e suficiente Salvador. E aquela morte que o próprio Deus disse a Adão, que ele deveria morrer, recaiu sobre Jesus Cristo. Assim como foi criada a lei, assim como foi criado todos esses sacrifícios, nós vemos que a Bíblia estava toda apontando para Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo seria a oferta pelo pecado. Porque o pecado entrou no mundo. E era necessário que houvesse um sacrifício. Porque assim como nós vemos no Antigo Testamento, e é falado na nossa revista, os rituais de sacrifício, eles tiravam o pecado. Eles faziam com que a pessoa fosse perdoada, sim, diante de Deus. Mas ele não tirava, ele cobria. E por isso era necessário que fosse oferecido todos os dias. Muitas vezes nós vemos alguns congressos que colocam aquele título: o fogo não se apagará. Realmente, o fogo não se apagava, porque eram oferecidos sacrifícios continuamente, por causa do pecado do povo. Mas nós vemos que Deus, em tudo isso, Ele levanta um cordeiro perfeito, que aplacaria a ira de Deus sobre o pecado. E assim nós podemos nos achegarmos novamente a Deus, com uma consciência pura e tranquila. Não porque eu sou bom, não porque cada um dos irmãos que estão nos assistindo somos bons, mas porque Jesus Cristo morreu na cruz. O altar que Ele foi queimado, Ele na cruz, Ele morreu pelos nossos pecados. E hoje nós temos acesso a Deus. Em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2... também existe um sacrifício
que hoje nós temos que oferecer. Capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui nós vemos no versículo 1 que Paulo, exortando ali os romanos, exortando os seus irmãos, diz que nós, pela compaixão de Deus, devemos apresentar o nosso próprio corpo como sacrifício vivo, ou seja, o nosso corpo, ele é apresentado como sacrifício vivo diante de Deus, santo e agradável a Deus. E esse sacrifício é feito como, meus irmãos? Esse sacrifício é feito todos os dias, através da sua vida com Deus. Você e eu somos um sacrifício hoje contínuo a Deus. Claro que o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito. Foi Ele que tirou o pecado do mundo. Foi Ele que apagou as nossas transgressões e fomos purificados pelo seu sangue. Mas nós também temos, nessa tipologia bíblica, temos a nossa parte de oferecer o nosso sacrifício contínuo diante de Deus, para que suba como um aroma suave. E a palavra de Deus nos diz aqui na nossa lição, no 3.3, receber Jesus como Salvador. O poder da salvação de Deus, através do sacrifício de Cristo, é amplo e universal. Ou seja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos quase o texto áureo da Bíblia, mas é a realidade. É a realidade que nós devemos atentar, estudar, nos debruçar e nos achegar a Deus, crendo com convicção, não de palavras, mas também de atitudes, para que nós não venhamos sermos achados em falta. E diz assim: nenhuma cultura, religião, costume, raça, tribo ou língua podem impedir o plano de redenção realizado pelo poder purificador do sangue de Cristo. Nenhuma doutrina teológica pode engessar o alcance da graça de Deus, de maneira que a salvação é ato exclusivo de Deus. A graça não é limitada pela falta de informação da lei de Deus, mas os que conhecem o Evangelho e recebem a Cristo como Salvador têm o conforto da garantia que esta mensagem carrega. Isso traz paz ao nosso coração, que é a salvação de Deus através do sacrifício de Cristo, e que nós temos acesso hoje. A conclusão da nossa lição diz: o altar de holocausto nos ensina que somos pecadores, que não podemos alcançar o perdão dos nossos pecados através dos nossos esforços. Assim como o sacerdote entrava uma vez no Santo dos Santos e oferecia, com aqueles sacrifícios que ele oferecia, ou aqueles sacrifícios que eram oferecidos todos os dias, eles não poderiam tirar ou apagar o seu pecado, eles só cobriam. E nós, como homens, também não podemos isto. E o altar do holocausto nos revela isto. E nós entendemos que precisamos de alguém que faça isso por nós. No Antigo Testamento, os animais sacrificados através do ministério dos sacerdotes era a alternativa paliativa dos hebreus. Hoje, temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, através do seu sacrifício perfeito e único. Então, meus irmãos, que nós citamos brevemente aqui a nossa lição, para que os irmãos possam entender que o altar do holocausto é o local onde eram sacrificados animais. E tipologicamente também aponta para Jesus Cristo. E também tipologicamente, de certa forma, também aponta para as nossas vidas. Que nós possamos estudar mais sobre o tabernáculo de Deus, o que está nos céus,
o modelo e o que está aqui na terra. E sempre sabendo que essas ordenanças, essa parte da lei, que é dos sacrifícios, elas não são mais necessárias, porque Jesus Cristo se ofereceu como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a nossa lição de número 3. Peço aos irmãos que curtam, compartilhem. Nós estamos estudando aí novas maneiras de nós transmitirmos a nossa lição. Espero que os irmãos que estão ficando em casa por motivos de comorbidades consigam desfrutar de tudo isso. E os que podem vir à igreja, venham, meus irmãos. Venham assistir, venham aqui participar, congregar conosco, para que nós possamos aprender mais juntos da palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Em nome de Jesus, amém.